depois de 6 semanas sem votação, o plenário da Câmara aprovou hoje 2 medidas provisórias. Uma que permite o financiamento das Santas Casas com recursos do FGTS e outra que cria 164 cargos para o Ministério da Segurança Pública. A gente vai conversar agora sobre esses dois temas com a repórter Dini Moraes, direto lá do plenário, que tem as informações. Boa noite, Dini. Houve muita polêmica aí nessas votações? Boa noite, Keila. Boa noite a todos que nos acompanham agora ao vivo aqui pela TV Câmara. Olha, Keila, foram sim, teve polêmica sim, essas duas medidas provisórias. Apesar dessas discordâncias pontuais, digamos assim, elas foram aprovadas com uma relativa facilidade, digamos assim. A primeira medida provisória da noite foi essa da criação dos cargos para o Ministério da Segurança Pública e alguns parlamentares lembraram, inclusive, que no Brasil a gente tem mais de 60 mil assassinatos por ano e esses cargos seriam aí fundamentais para tentar reduzir esse índice de violência que o país passa. Vamos ver mais informações, mais dados desses debates na reportagem. O plenário da Câmara voltou a ter votações depois de 6 semanas sem deliberações por causa das eleições. A primeira medida provisória a entrar em debate foi a que cria 164 cargos em comissão para o Ministério de Segurança Pública, criado em fevereiro. São cargos de livre nomeação, ou seja, podem ser ocupados por servidores concursados ou por pessoas sem vínculo com a administração pública federal. O impacto é de 53 milhões de reais até o fim de 2020. Quando a gente vê um acordo da oposição e do governo, do PT, que finge fazer oposição ao governo Temer, para a criação de mais novos 164 comissionados, parece que esse plenário quer literalmente cuspir na cabeça da população brasileira. Esse é o sentimento que eu tenho. O mínimo que eu peço nesse momento, senhores deputados, é que se faça ao menos essa votação nominal, que a gente tenha a perspectiva de saber quem está concordando com a criação de cargos ou não. O Brasil está quebrado, ninguém aguenta mais. Nós sempre fomos defensores da criação do Ministério da Segurança Pública. Não é razoável que o país não tenha um órgão central que possa dialogar com os estados, com os governadores, com as várias agências de polícia, para efetivamente elaborar, administrar e conduzir e executar a política de segurança pública no Brasil. Apesar da posição contrária do PDT com relação à criação de cargos, encaminhamos no sentido de aprovar essa medida provisória, dada a relevância da matéria. Apesar das divergências, a medida provisória foi aprovada e segue para o Senado, onde precisa ser aprovada amanhã para que não perca a validade. Em cima do prazo aí, né, Dini? E explica pra gente a outra medida provisória das Santas Casas. Então, Keila, essa outra medida provisória, ela permite que recursos do FGTS, o Fundo de Garantia de Tempo, do Tempo por Serviço, aliás, ao contrário, né? Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Aquele recurso que todos os trabalhadores pagam e é uma poupança do trabalhador, que esse dinheiro hoje ele só é utilizado para habitação e para obras de infraestrutura e saneamento. Então, o que essa medida provisória faz? Ela permite que esse dinheiro também seja utilizado para financiar a dívida de hospitais sem fins lucrativos. E aí entram hospitais filantrópicos, como as Santas Casas, por exemplo. Lembrando que só esse setor das Santas Casas, ela envolve dívidas ao redor de 21 bilhões de reais. Então, é uma demanda antiga dessas entidades. Lembrando também que essas entidades elas são responsáveis por mais da metade dos atendimentos aos brasileiros, né? Os atendimentos de saúde aos brasileiros, os gratuitos, feitos pelo SUS. Então, é uma demanda antiga dessas entidades, esse dinheiro, esse financiamento das dívidas, e elas reclamam também do subfinanciamento feito pelo SUS, ou seja, elas atendem muito pelo SUS, no entanto, o SUS repassa um valor abaixo do esperado, abaixo do que elas gastam para esses atendimentos, o que só faz com que essa dívida aumente. Então, esse financiamento feito com recursos do FGTS ofereceria, então, um empréstimo a juros mais baixos que o de mercado para essas entidades.
E aí, elas teriam que cumprir pelo menos um requisito. Olha, a cada 10 atendimentos, pelo menos 6 dessas entidades devem ser feitos pelo SUS. Nessa situação, são 1.700 hospitais em todo o país aí que se encaixariam nessa regra. Então, havia uma certa divergência aqui no plenário a respeito do caráter dessas entidades. Por exemplo, apesar de serem hospitais sem fins lucrativos, eles são privados. Então, o dinheiro do trabalhador, ou seja, os recursos do FGTS, estariam sendo utilizados para entidades privadas. Também houve um questionamento a respeito do dinheiro do trabalhador mesmo. Olha, esse dinheiro ele deveria ser utilizado apenas, então, para moradia, para ajudar as pessoas a terem moradia, a casa própria, né? No entanto, esses argumentos eles acabaram sendo vencidos e a medida provisória foi aprovada com facilidade. E aí, Keila, eu faço uma observação. Não foi a medida provisória como um todo, foi apenas o texto principal. Porque houve um acordo aqui entre as lideranças partidárias para que os destaques, ou seja, aqueles pedidos que os partidos fizeram para mudanças no texto principal, eles sejam votados apenas na próxima sessão deliberativa da Câmara. Isso pode acontecer amanhã? Pode, mas é mais provável que aconteça na semana que vem, porque amanhã está agendada uma sessão do Congresso Nacional e são 16 vetos presidenciais que estão na pauta, então a pauta é uma pauta longa e deve durar o dia inteiro essa sessão do Congresso Nacional, Keila. Essa medida provisória das Santas Casas, ela não está com prazo corrido como essa outra dos cargos de segurança pública? Não. Ela está com tempo bom para ser aprovada. Ela tem até meados de dezembro para ser aprovada lá no Senado. Então, há aí esse tempo para negociação entre as lideranças partidárias. Foi por isso, inclusive, que ela foi deixada para depois, para que a conclusão da votação ficasse para depois. Obrigada, Dini, pelas informações. Boa noite. Boa noite.